Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo vai ser sim político, tá? Mas vai ser curtinho. Um rapaz tinha pedido aí no meu canal, um comentário, para mim fazer um vídeo explicando qual o problema do capitalismo, né? Então eu vou dar uma resumida aqui para vocês, tá bom? Só lembrando, quem puder dar um like no vídeo, compartilha, aumentar o engajamento, tá? Se a gente não se envolver na política, pessoal, a gente está fadado a ser dominado pelos mesmos de sempre. Então a gente tem que se politizar sim, tá bom? Eu falei naquele vídeo do comunismo, eu só vou citar, que eu não vou querer ficar repetindo para não ficar redundante, sobre o filme O Poço. Não sei se vocês já viram, mas é um tipo de uma prisão, que tem vários andares, fica 2 pessoas em cada andar, e aí vai descendo uma plataforma de comida. O filme não explica como aquela plataforma desce, né? Parece que é antigravidade, porque não tem corda, não tem alavanca, não tem nada. Mas enfim, aí os que estão lá em cima vão comendo mais, e os que estão lá embaixo acabam ficando sem comida, né? Dentro dessa história do poço. Essa é uma crítica ao capitalismo. Porque quando eles vão fazer a comida para esses prisioneiros, eles mostram lá uma cozinha que parece uma cozinha francesa. Quando o cara é preso, eles perguntam qual é o prato favorito da pessoa. Ah, o meu é macarronado, o meu é frango assado, o meu, sei lá, é camarão. Então aquele cozinheiro lá em cima, ele já faz exatamente a quantidade igual, que daria para todo mundo comer. Se cada um comesse só o seu prato que precisava, essa pessoa já ia ficar satisfeita e todo mundo ia comer no poço inteiro. Mas como as pessoas de cima comem desesperadamente até pratos que não são para elas, as pessoas que estão embaixo acabam ficando sem comer e morrem de fome. Agora, como que isso se traduz na realidade, no mundo real? Porque isso aí é só um filme, é uma ficção, até porque a plataforma, até hoje eu não entendi como é que aquela plataforma desce sozinha. Mas como que isso se traduz na vida real? Vamos tentar entender. O Marx dizia que o acúmulo de capital gera desigualdade, que nem nesse filme. Agora, um exemplo que eu posso dar na vida real é a questão de alimentos mesmo. O Brasil, para quem não sabe, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, um dos maiores. A gente alimenta praticamente o mundo todo. A gente manda frangos para o Oriente Médio, a gente manda carne para a Arábia, para a China, soja para a China, enfim, a gente alimenta o mundo todo. Porque o Brasil é um país fértil. Já diziam os portugueses, né? Se plantando tudo dá. E é verdade. No Brasil a gente tem cultura de soja, de arroz, de café, de feijão, tem gado à vontade, cana de açúcar. Enfim, o Brasil não falta nada. O Brasil é um dos países mais prósperos do mundo, por incrível que pareça. E como explicar então que um país tão próspero tenha 33 milhões de pessoas passando fome? Tanta gente passando fome no Brasil todo. É só você em qualquer periferia do Brasil que você vê lá gente que não tem nem o que comer direito. Às vezes não tem nem um ovo frito para fritar. E aí, como é que fica? É isso que explica essa teoria, que nem no filme O Poço. Porque, por exemplo, muitos produtores no Brasil, eles são grandes latifundiários. Eles produzem muito. Então você pega lá, por exemplo, um cara que está lá no Mato Grosso, ele não tem só meia dúzia de vaquinha lá no quintal. Ele tem uma puta fazenda com milhares de cabeças de gado. Como ele produz bastante, o objetivo dele é exportar. Porque exportando ele vai ganhar mais. Então ele tem que produzir bastante para ter aquela média, né, de abate, para ele poder exportar e ganhar dinheiro. Só que o que acontece? Com o dólar alto e outros fatores, esse produtor ele opta por exportar porque ele vai ganhar mais em real. Que agora o dólar está 5 e pouco. Se ele colocar aqui no mercado interno, aqui no Brasil, para vender nas prateleiras, ele vai ganhar menos. Então ele fala, não, peraí, o dólar está 5 e pouco, então se eu exportar meu gado, eu vou ganhar mais dinheiro em real. Eles vão pagar em dólar, eu converto o dólar para o real, eu vou aumentar o meu lucro. Então muitos latifundiários e produtores, eles preferem exportar do que deixar os seus produtos aqui no mercado interno. Isso faz os preços aumentarem, porque fica menos coisa. Isso é o básico da economia, oferta e demanda. Se você tem muito de um produto, os preços caem, porque você tem bastante daquele produto. Se você tem pouco daquele produto, o preço sobe. Isso é oferta e demanda. Então, como os nossos produtores no Brasil, eles optam mais por exportar, isso acaba faltando aqui no mercado interno. Então isso faz automaticamente os preços subirem. Tanto que apesar do Brasil ter tido essa deflação falsa aí do Bolsonaro, os preços dos alimentos são os que mais subiram. Eu sei, porque eu vou no mercado às vezes comprar as coisas, eu sei como é que tá difícil. Por exemplo, aqui em São Paulo, meio quilo de café é R$22. Um pacotinho de café. Por quê? Porque os produtores, eles preferem exportar para fora, falta para o mercado interno, então automaticamente os preços sobem. Se esses produtores produzissem e abastecessem mais o mercado interno, os preços iam cair. Porque aí ia ter muita concorrência, muita opção, eles iam ser forçados a baixar o preço. Mas como os produtores são capitalistas, e eles são aquilo que nós chamamos de capitalismo selvagem, eles querem mais, muitos produtores, eu não quero generalizar, tá pessoal, mas alguns produtores, eles optam por exportar. É que nem no filme O Poço. Para aquele cara comer mais, não, eu quero mais dólar, eu quero mais dinheiro, o dólar está alto, eu vou exportar.
Para ele comer mais, falta para os outros comer. Esse é o problema do capitalismo, porque você acaba gerando uma desigualdade, não tem um equilíbrio. Quando o Lula era presidente, ele criou através do Conab uma política de comprar produtos de produtores, principalmente de produtores menores, como por exemplo o MST, que o MST, para quem não sabe, produz muito alimento, inclusive produz muito para o mercado interno. Então o PT comprava desses pequenos produtores o que eles produziam e tentava deixar aqui no mercado interno, porque mantinha o preço dos alimentos baixo e regulado. Então, por exemplo, o MST ocupou uma fazenda, sei lá, na Bahia, que nós vimos naquele vídeo. Aí logo eles fazem uma produção ali agrícola, porque o MST, ao contrário do que retrataram aí por aí, o MST não é um movimento de vagabundos, são pessoas pobres que querem trabalhar, e elas produzem sim muito alimento. Então o cara invadiu uma fazenda, fazia uma cultura naquela fazenda que estava até então improdutiva, só crescendo mato. Aí o cara pegava aquela produção, vendia para o próprio governo, e o governo jogava aqui no mercado interno. Isso ajudava a regular os preços, então os preços não ficavam tão altos assim. Política essa que acabou no governo Bolsonaro. Mas essa política do PT era como se fosse no filme do Poço. Como se o PT fosse lá em cima, comprasse algum daqueles alimentos e desse para quem está lá embaixo. Basicamente isso. Então o acúmulo de capital gera desigualdade em vários pontos. Pega, por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk agora comprou o Twitter, né? Ele é o dono da Tesla, tem mais uma outra companhia que acho que é SpaceX, né? Que é dele, e agora ele comprou o Twitter. Quando você adquire muito capital, que nem o Elon Musk, você gera desigualdade, e isso até começa a ser prejudicial, porque você não tem concorrência. Por exemplo, eu vou esquecer um pouco o Elon Musk, porque ele comprou empresas diferentes, ele não é um bom exemplo. Eu vou falar do exemplo que aconteceu nos Estados Unidos mesmo. Lembrando que os Estados Unidos é um país capitalista, é o país mais capitalista do mundo. Nos Estados Unidos começaram a surgir os gigantes da indústria. O History fez até um documentário com esse nome, os gigantes da indústria, muito interessante. Que era o Vanderbilt, da indústria dos trens, era o Rockefeller, da indústria de óleo, né, que depois virou petróleo, era o Carnegie, da indústria do aço, quer ver quem mais? O J.P. Morgan, né, que era um puta bilionário americano, e esses caras praticamente eles fazem a América, né, são grandes capitalistas. Mas aí o que acontece? O governo americano percebeu que o capitalismo deles estava prejudicando todo o país, porque eles não tinham concorrência. Então você pega, por exemplo, um Rockefeller, ele vendia óleo para iluminar as casas e depois gasolina, né? Depois quando surgiu os automóveis. Então se você tem só um cara que produz gasolina, ele pode pôr o preço que ele quiser. Ah, quanto que tá o litro de gasolina? Tá $50. Porra, cara, $50 o litro? Quer, não compra. Não tem outra pessoa para você comprar. Então a pessoa fica refém daquilo. Então o que os americanos fizeram? Eles fizeram uma lei antitrust, que é uma lei antimonopólio, porque eles perceberam isso. Se você tem um monopólio de algo, a pessoa pode pôr o preço que ela quiser, não tem concorrência, e isso gera desigualdade. É que nem o capitalismo. Se uma pessoa acumula muito capital, acaba faltando para os outros. Tanto que, por exemplo, aquele empresário Henry Ford, dos automóveis, foi por causa dele que surgiu essa lei antitrust na América. Porque ele queria criar um carro, mas tinha meia dúzia lá de figurinhas que tinha a patente do carro. Ele não podia fazer um carro sem autorização dele, ou pagar bilhões de dólares para eles. Aí ele pegou e fez por conta própria. Foram pro pau. Foi parar no tribunal. E aí o juiz acabou entendendo, a Suprema Corte Americana, que eles não podiam ter o direito do monopólio do automóvel, senão ninguém ia ter automóvel. Só meia dúzia de rico. Eu falei, peraí, por que todo mundo não pode fazer um carro para si? Então eles quebraram essa patente, o Henry Ford ganhou, e é por isso que cada cidadão americano começou a ter um automóvel até a um baixo custo, porque começou a surgir concorrência. Depois da Ford veio outras empresas, né, tal, Volkswagen e tal, não sei o quê. Eu não vou lembrar o nome de cabeça de todas, mas a concorrência fez baixar o preço. Então, a América, mesmo naquela época, quase todo cidadão americano conseguia ter um carro popular. Por quê? Porque se você detém todo o capital só para si, você prejudica a sociedade e a igualdade como um todo. Então vamos pegar só um último exemplo aqui no Brasil, por exemplo. Deixa eu ver qual exemplo eu posso dar para vocês. Por exemplo, o Abílio Diniz. O Abílio Diniz é um grande empresário, né, do ramo de varejo, né, de mercados. Imagina que o Abílio Diniz compre todos os outros mercados que tem no Brasil. Inclusive estava tendo uma movimentação assim um tempo atrás, aí, que foi barrado por lei, tá? Imagina que ele compra o Carrefour, ele compra o Bom Dia, ele compra Sonda, supermercado. Todos os mercados agora são Pão de Açúcar. Todos. Não tem um mercado diferente. Todos os mercados são dele. Ele poderia colocar o preço que ele quiser nos produtos. Ah, quanto é que tá o café? Que eu falei aqui, 22. Ah, tá R$75 meio quilo de café. Poxa, R$75? Tem outro lugar que vende? Não tem. Então compra ou não compra. Problema seu. Então isso ia gerar um acúmulo de capital muito grande para o Abílio Diniz. Tá? Lembrando que é um exemplo hipotético. E automaticamente ia prejudicar toda a sociedade.
Porque o pobre, para comprar um pãozinho, um café, uma misturinha para casa, ele ia ter mais dificuldade. Porque isso ia fazer literalmente os preços explodir. Porque só quem ia controlar era aquele gigante capitalista. Então por isso que nessas críticas de Marx ele percebeu isso. Isso lá no século passado. Que o acúmulo de capital gera desigualdade. Só para finalizar o vídeo, essa questão de terras que eu falei da MST é a mesma coisa. Se você tem grandes latifundiários que produzem só para si, eles podem pôr o preço que eles quiserem e exportar. Agora, se você faz uma reforma agrária e distribui para outras pessoas que também possam produzir, você regula o preço dos alimentos. O MST, por exemplo, ele produz muito alimento orgânico, e se não fosse o MST, acho que hoje em dia talvez os preços dos alimentos estivessem bem mais altos, porque ele joga esses alimentos no mercado, mesmo sem aquela companhia do governo, como era na época do Lula, mas eles ajudam a regular um pouco o preço também. Ainda que de forma mais sutil, né? Não tão impactante, mas ajuda. Por isso que eu falei, é mais vantagem você pegar uma terra que está ali parada, só criando mato, e dar para pequenos produtores produzir, do que deixar ali só criando mato e bicho. Não sei porque a direita acha tão ruim isso. Não, eles estão invadindo a terra, amadinho. O cara às vezes não tem nem o que comer em casa, mas está preocupado com a terra do grande fazendeiro, que está lá parada juntando mato. Por isso que eu falei que consciência de classe é importante, porque as pessoas estão brigando por coisas que prejudicam elas mesmas. Não é irônico isso? Por isso que a gente tem que eventualmente falar de política. Tá bom, galerinha? Então, obrigado aí pela atenção. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, comentem o que acharam. Paz a todos.